Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. A Transfiguração. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, e os levou sozinhos para um lugar retirado sobre uma alta montanha. Ali foi transfigurado diante deles. Suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas, de alvura tal como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. E lhes apareceram Elias com Moisés, conversando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, diz a Jesus: Rabi, é bom estarmos aqui. Façamos, pois, 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, porque estavam atemorizados. E uma nuvem desceu, cobrindo-os com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é meu filho amado, ouvi-o. E de repente, olhando ao redor, não viram mais ninguém. Jesus estava sozinho com eles. Questão sobre Elias. Ao descerem da montanha, ordenou-lhes que a ninguém contassem o que tinham visto, até quando o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram a recomendação, perguntando-se: que significaria ressuscitar dos mortos? E perguntaram-lhe: por que motivo os escribas dizem que é preciso que Elias venha primeiro? Ele respondeu: Elias certamente virá primeiro, para restaurar tudo. Mas, como está escrito a respeito do Filho do Homem, que deverá sofrer muito e ser desprezado? Eu, porém, vos digo, Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, como dele está escrito. Comentários dos Pais da Igreja. Pseudo Jerônimo. Depois da consumação da cruz, revela-se a glória da ressurreição, para que não temessem as injúrias da cruz aqueles que veriam a futura glória da ressurreição. Por isso se diz: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos para um lugar retirado sobre uma alta montanha. Ali foi transfigurado diante deles. São João Crisóstomo. O fato de Lucas dizer 8 dias não é contrário ao que se diz aqui, pois Lucas computou tanto o dia em que Cristo disse aquelas coisas, quanto o dia em que os tomou. Por isso, tomou-os depois de 6 dias, para que esperassem aquilo que viam repletos de um desejo mais ardente, e naquele espaço de dias, com a mente vigilante e solícita. Teofilacto Diócrida. Tomou os 3 cabeças dos apóstolos, Pedro como que confessa e ama, João como o amado, Tiago como sublime no discurso e o teólogo. Com efeito, este último era tão insuportável aos judeus que Herodes, querendo agradá-los, matou-o. Pseudo Crisóstomo. Não revelou, contudo, sua glória em casa, mas tomou-os conduzindo-os a um alto monte, pois a elevação do monte era conveniente para a sublimidade da glória que seria revelada. Teofilacto Diócrida.
conduziu-os para cima, pois devia revelar-lhes mistérios. Não convém, no entanto, compreender a transfiguração como uma mudança de aparência, mas como, permanecendo a aparência como era inicialmente, o acrescentamento de um brilho indescritível. Pseudo-Crisóstomo. Nem é conveniente que haja futuramente no reino de Deus uma transformação da aparência, seja do próprio Salvador, seja dos que se lhe tornarão semelhantes, mas sim o acréscimo de um brilho. São Beda. O Salvador transfigurado não perdeu a natureza da verdadeira carne, mas mostrou a glória futura da sua e da nossa ressurreição. Ele que, tal como apareceu naquele momento aos apóstolos, do mesmo modo aparecerá depois do juízo a todos os eleitos. Segue-se. Suas vestes tornaram-se resplandecentes. São Gregório Magno. Pois a ele fixar-se-ão no cume do brilho celeste os que brilham pela justiça da vida, pois pelo nome de vestes dá a entender os justos que a ele ajuntará. Segue-se. Eles apareceram Elias com Moisés, conversando com Jesus. São João Crisóstomo. Ele introduziu Moisés e Elias no meio deles, em primeiro lugar, porque o povo dizia que Cristo era Elias, ou um dos profetas. Por isso, mostrou-se com eles aos apóstolos, para que percebessem a diferença entre os servos e o Senhor. E também porque os judeus acusavam Cristo de transgredir a lei e julgavam-no um blasfemador, como alguém que atribui a si a glória do Pai. Conduziu para o meio deles os que brilharam em ambas as coisas. Moisés, com efeito, promulgou a lei, e Elias foi zeloso pela glória de Deus, razão pela qual não o assistiriam se fosse contrário a Deus e à lei. E também, para que soubessem que ele tem o poder sobre a vida e a morte, introduziu no meio deles Moisés, que havia morrido, e Elias, que ainda não passara pela morte. Ademais, com isto deu a entender que a doutrina dos profetas foi o pedagogo da doutrina da lei de Cristo. Declarou também a união do Novo e do Antigo Testamento, e que na ressurreição os apóstolos serão unidos aos profetas e que ambos os grupos caminharão juntos para seu rei comum. Segue-se. Então Pedro, tomando a palavra, diz a Jesus: Rabi, é bom estarmos aqui. Façamos, pois, 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. São Beda. Se a humanidade transfigurada de Cristo e a reunião de 2 santos vistas em um ponto deleitam de tal modo que Pedro, com deferência, quis retê-la para que eles não se retirassem, quão maior será a felicidade de estar entre os coros dos anjos em visão perpétua da Deidade. Segue-se, pois não sabia o que dizer. Conquanto Pedro, por conta da estupefação da fragilidade humana, não soubesse o que dizia, deu sinal de afeto gravado na alma, pois não sabia o que dizia, porque esqueceu-se de que aos santos não foi prometido pelo Senhor o reino em algum local da terra, mas nos céus. Nem recordou-se de que ele e seus companheiros apóstolos, ainda rodeados pela carne mortal, não poderiam elevar-se à condição da vida imortal. A ele também passara despercebido que na casa do Pai, nos céus, não é necessária uma casa feita por mãos. Mas também aqui censura-se a ignorância de alguém que deseja fazer 3 tendas para a lei, os profetas e o Evangelho, sendo que estes de modo algum podem ser separados. Pseudo-Crisóstomo. Pedro também não compreendeu que o Senhor operara a transfiguração para revelar a verdadeira glória, nem que o fazia para instruir os homens, pois muitos haviam de abandonar a multidão e viver no deserto. Segue-se, porque estavam atemorizados.
Este medo era próprio de quem era elevado, desde uma condição espiritual comum até uma melhor. Com efeito, o que se via exteriormente eram Moisés e Elias. A alma era, pois, conduzida a um certo afeto divino, e como que por uma visão divina separada do sentir humano. Teofilacto, Diócrida. Ou de outro modo, temendo descer do monte, pois já pressentira que Cristo deveria ser crucificado, Pedro disse: é bom que estejamos aqui, e não desçamos para o meio dos judeus. Se, pois, vierem enfurecidos contra ti, temos Moisés, que debelou os egípcios, e também Elias, que fez vir o fogo dos céus e destruiu 500 homens. Orígenes. Marcos, por seu turno, disse, porque não sabia o que dizia. Aqui deve-se considerar a hipótese de Pedro ter dito aquilo por uma confusão em sua alma, movido por um espírito hostil, talvez aquele que quis, por si mesmo, criar uma armadilha para Cristo, de modo que este recuasse da paixão salvadora de todos os homens. Talvez este espírito, operando também aqui de modo sedutor, tenha querido, sob o aspecto de um bem, desviar Cristo à força para que não descesse para o meio dos homens, não viesse até eles e por eles não sofresse a morte. São Beda. Posto que Pedro buscava uma tenda material, recebeu a sombra de uma nuvem, para que aprendesse que, na ressurreição, não seriam eles abrigados pela cobertura das casas, mas pela glória do Espírito Santo. Por isso se segue. E uma nuvem desceu, cobrindo-os com sua sombra. E uma vez que perguntaram imprudentemente, não mereceram a resposta do Senhor. Mas o Pai respondeu pelo Filho, de onde se segue. E da nuvem saiu uma voz: este é o meu Filho amado, ouvi-o. São João Crisóstomo. A voz é emitida da nuvem, na qual Deus costumava aparecer, para que cressem que aquela voz era elevada por Deus. E ao dizer, este é meu Filho amado, declarou em alto e bom som que a vontade do Pai e a do Filho é uma só e que, preservada a filiação, o Filho era um só com aquele que o gerou. São Beda. Aquele que Moisés, quando veio na carne, predisse que deveria ser ouvido por toda a alma que se quisesse salvar, agora, vindo na carne, é proclamado aos discípulos por Deus Pai como aquele que deveriam ouvir. Segue-se, e de repente, olhando ao redor, não viram mais ninguém. Jesus estava sozinho com eles. Com efeito, logo que o Filho começou a ser designado, os servos retiraram-se, para que não se pensasse que a voz do Pai se dirigia a eles. Teofilacto, Diócrida. Em sentido místico, depois do fim deste tempo, que se realizou em 6 dias, Jesus nos conduzirá, se formos seus discípulos, para cima de um elevado monte, isto é, para o céu, e então veremos sua glória própria. São Beda. As vestes do Senhor são corretamente compreendidas como os seus santos, que brilham com um novo esplendor. Pelo lavador deve-se compreender aquele a quem o salmista diz: lava-me de minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Ele não pode dar aos seus fiéis o brilho na terra, pois este lhes permanece reservado nos céus. Remígio de Auxerre. Ou, pelo lavandeiro, designam-se os santos pregadores e os purificadores das almas, dos quais nenhum tem forças para deixar de ser, nesta vida, obscurecido pelas manchas de algum pecado, mas na futura ressurreição os santos serão purificados de toda mancha de pecado. O Senhor os colocará em um tal estado que nem eles próprios, pela contenção de seus membros, nem pregador algum, seja por seu exemplo, seja por sua doutrina, podem colocá-los. São João Crisóstomo.
Ou as vestes brancas são os escritos evangélicos e apostólicos, os mais claros que existem, e semelhante aos quais nenhum dos expositores pode compor algo. Orígenes. Ou talvez possamos compreender em sentido moral os lavandeiros como os sábios deste século, que, conforme se pensa, ornam também os falsos conhecimentos e as falsas doutrinas com a lavagem de seu engenho. Mas sua arte de polimento não pode fazer algo semelhante à palavra que mostra aos ignorantes o esplendor dos conhecimentos espirituais nos ditos das Escrituras, as quais são por muitos desprezadas. São Beda. Moisés e Elias, dos quais lemos que um morreu e o outro foi arrebatado aos céus, significam a futura glória de todos os santos, eles que, no momento do juízo, serão encontrados vivos na carne ou ressuscitarão da morte provada outrora e reinarão juntamente com Cristo. Teofilacto Diócrida. Ou isto significa que, na glória, veremos tanto a lei quanto os profetas conversando com ele, isto é, veremos que as coisas que por ele foram ditas por Moisés e os outros profetas estão de acordo com os fatos, e então ouviremos a voz do Pai, revelando-nos o Filho do Pai e dizendo: Este é o meu Filho. E, ao mesmo tempo, uma nuvem nos cobrirá, isto é, o Espírito Santo, que é a fonte da sabedoria. São Beda. E deve-se notar que, assim como no batismo do Senhor no Jordão, também no Monte Glorificado manifesta-se o mistério de toda a Santa Trindade, pois encheremos de louvores a sua glória que, no batismo, confessamos ao crer e que veremos na ressurreição. E não foi gratuitamente que o Espírito Santo tem aqui aparecido em uma nuvem clara, e ali sob a forma de pomba. Pois aquele que, agora com o coração puro, conserva a fé que recebe, contemplará então, na luz da visão manifesta, aquilo em que acreditou. Já quando fizer-se a voz sobre o Filho, este se encontrará sozinho, pois, quando o manifestar aos eleitos, Deus será tudo em todos, e com efeito, Cristo, a cabeça com o corpo, brilhará com os seus por todas as coisas. Orígenes. Depois de revelar o mistério no monte, tendo os discípulos descido de lá, ordenou que sua transfiguração não fosse revelada antes da glória de sua paixão e ressurreição. Por isso se diz: ao descerem da montanha, ordenou-lhes que a ninguém contasse que tinham visto, até quando o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. São João Crisóstomo. E não ordenou simplesmente que o calassem, mas, insinuando a paixão, insinuou a causa pela qual deviam calar. Teofilacto Diócrida. Para que os homens não se escandalizassem, eles que, ouvindo coisas tão gloriosas sobre Cristo, vê-lo-iam crucificado. Não era, pois, adequado dizer tais coisas sobre Cristo antes que ele sofresse, mas depois da ressurreição elas pareceriam críveis. Pseudo Crisóstomo. Eles, no entanto, ignorando o mistério da ressurreição, mas guardando as palavras, discutiam entre si, razão porque se segue. Eles observaram a recomendação, perguntando-se que significaria ressuscitar dos mortos. Pseudo Jerônimo. Isto, que é próprio de Marcos, significa que, quando a morte for absorvida na vitória, não ficará lembrança do que se passou primeiro. Segue-se, e perguntaram-lhe: por que motivo os escribas dizem que é preciso que Elias venha primeiro? São João Crisóstomo. A intenção dos discípulos com esta pergunta parece-me ser a seguinte: nós vimos Elias contigo, e vimos antes de Elias. Já os escribas ensinam que Elias virá primeiro. Cremos, portanto, que eles mentiram. São Beda. Ou os discípulos pensavam que a transformação da glória era aquela que tinham visto no monte e diziam:
Se já vieste na glória, como teu precursor aparecerá? E isto principalmente porque tinham visto que Elias se retirara. São João Crisóstomo. O que Cristo respondeu é o que se torna claro com o que se acrescenta. Ele respondeu: Elias certamente virá primeiro para restaurar tudo. Nisto mostra que Elias virá antes do segundo advento. As Escrituras, com efeito, prenunciam 2 adventos de Cristo, um que já ocorreu e outro que ainda virá. O Senhor afirma, portanto, que Elias será o precursor do segundo advento. São Beda. Colocará tudo em ordem, isto é, aquilo que Malaquias aponta dizendo: Eis que vos enviarei o profeta Elias, para que converta o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. Restituirá também aquilo que deve à morte e que adiou, vivendo por muito tempo. Teofilacto Diócrida. O Senhor disse isso para repelir a opinião dos fariseus, que sustentavam que Elias era o precursor do primeiro advento, conduzindo-os assim a uma opinião falsa. Por isso acrescentou: Mas como está escrito a respeito do Filho do Homem, que deverá sofrer muito e ser desprezado? Como se dissesse: Quando Elias de Tesbite vier, pacificará os judeus e conduzi-los-á à fé, de modo que será o precursor do segundo advento. Se, pois, Elias é o precursor do primeiro advento, de que maneira está escrito que o Filho do Homem deve sofrer? Das 2 alternativas, uma será verdadeira. Ou que Elias não é o precursor do primeiro advento, e então as Escrituras são verdadeiras, ou que ele é o precursor do primeiro advento e as Escrituras não são verdadeiras, ao dizerem que convém que Cristo sofra e que Elias deve pôr tudo em ordem, e que não deverá haver um só judeu incrédulo, mas todos que ouvirem sua pregação nela deverão crer. São Beda. Ou de outro modo, como foi escrito, isto é, como os profetas escreveram sobre a paixão de Cristo de muitas formas. Mas também Elias, quando vier, sofrerá muito e será desprezado pelos ímpios. São João Crisóstomo. Assim como o Senhor apontou Elias como precursor do segundo advento, do mesmo modo, consequentemente, indicou João como precursor do primeiro advento. Por isso acrescenta: Eu, porém, vos digo, Elias já veio. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. O Senhor chama João de Elias, não porque fosse Elias em pessoa, mas porque cumpria o ministério de Elias. Assim como este será o precursor do segundo advento, aquele fez-se precursor do primeiro. Teofilacto Diócrida. João era também um refutador, alguém cioso e um eremita, como Elias. Mas não o ouviram como ouvirão a Elias. Mataram-no, com efeito, num divertimento abominável, cortando-lhe a cabeça. Por isso se segue. E fizeram com ele tudo o que quiseram, como dele está escrito. Pseudo Crisóstomo. Ou de outro modo, os discípulos interrogavam Jesus: de que maneira está escrito que o Filho do Homem sofrerá? Respondendo a isso, disse-lhes: assim que como, semelhantemente a Elias, veio João e fizeram-lhe mal, também, de acordo com as Escrituras, convém que o Filho do Homem sofra. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.